Boa noite. Que a paz de Jesus possa estar em nossos corações e que tenhamos aqui um encontro bastante agradável e, sobretudo, proveitoso. Trouxe aqui para iniciarmos algumas reflexões em torno da lei do progresso. Esse volume da Revista Espírita, este aqui, é do ano de 1864. É o exemplar do mês de março de 1864. Só para quem não conhece, esses volumes, assim, encadernados, trazem, cada um deles, cada volume deste é um ano. Então, quem se interessar pode adquirir, são 12 volumes ao todo, porque Kardec publicou esta Revista Espírita a partir de 1858 e até o ano de 1869, quando ele desencarnou. Essa daqui, como eu disse, é a de março de 1864. A abertura desta revista tem um artigo do Kardec intitulado Da Perfeição dos Seres Criados. É indubitavelmente uma questão que muitas vezes passa pela cabeça de muitas pessoas. Por que razão Deus não criou seres já perfeitos? Porque Ele não quis que fosse assim. Então, ele faz aqui uma apreciação em torno disso. Eu quero apenas mencionar um ou outro fato, como abertura. Essa questão de saber por que Deus não criou os espíritos perfeitos, submetendo-os à lei do progresso, criando-os, como nós sabemos, simples e ignorantes, a partir do que nos informa o Espiritismo, cabendo então a cada um trilhar a sua caminhada de crescimento, realizar o seu progresso a partir do seu próprio esforço. Kardec faz aqui comentários muito a propósito acerca disso. E ele, naturalmente, leva o assunto depois para a lei do progresso. E acaba dizendo aqui, num determinado ponto, o seguinte: submetendo as criaturas à lei do progresso, ele quis que tivessem o mérito de suas obras para terem direito à recompensa e gozarem da satisfação de terem eles mesmos conquistado a sua posição. Em suma, trata-se de uma abordagem das mais interessantes, mas fica claro, naturalmente, o entendimento espírita de que Deus, em sua infinita misericórdia, sabedoria e bondade, quis que as criaturas tivessem o mérito das suas conquistas. Mas há ainda dentro deste artigo um ponto, é uma curiosidade sobre a qual eu quero chamar a atenção, em torno dos animais. Ele chega aqui a uma análise sobre o sofrimento dos animais, e é interessante que possamos fazer uma leitura em torno disso. Ele diz aqui o seguinte: a questão dos animais pede alguns desenvolvimentos. Então ele faz alguns questionamentos aqui. Notem bem, esta revista, como eu disse, é de março de 1864.
O Livro dos Espíritos, na sua primeira edição, foi publicado em 1857, ou seja, 7 anos antes, com 501 perguntas e respostas, na sua primeira edição. Depois passou a ter 1018 ou 1019, se não me falha a memória, esta publicação foi de 1860, em torno disso. É uma curiosidade, mas ao mesmo tempo é uma informação interessante. Ele fala assim: a questão dos animais pede alguns desenvolvimentos. Eles têm um princípio inteligente, isso é incontestável. De que natureza é esse princípio? Que relações tem esse princípio inteligente dos animais com o homem? Esse princípio inteligente dos animais é estacionário em cada espécie? Ou ele é progressivo à medida que passa de uma espécie a outra? Qual é o limite para ele, para esse princípio inteligente do progresso? Outra pergunta: caminha paralelamente ao homem ou é o mesmo princípio que se elabora e ensaia a vida nas espécies inferiores para receber mais tarde novas faculdades e sofrer a transformação humana? Tudo isso são interrogações. E depois ele diz assim: são tantas questões que ficaram insolúveis até este dia, e se o véu que cobre esse mistério não foi ainda levantado pelos Espíritos, é que isso teria sido imaturo, prematuro. O homem não está ainda maduro para receber tanta luz. E aqui uma parte sobre a qual eu quero chamar bastante a atenção, especialmente dos estudiosos de O Livro dos Espíritos, porque nós temos uma tendência a afirmar um princípio em torno da evolução do princípio inteligente, etc., etc., transitando pelas diversas espécies, elaborando-se, desenvolvendo-se, até atingir um determinado ponto em que recebe de Deus algo mais e se transforma em espírito, passando a pertencer então ao reino humano. Esta tese é uma delas. E eu quero lembrar a todos que Kardec a apresenta em O Livro dos Espíritos, mas não lhe dá a chancela de definitiva. Ele a apresenta como hipótese. E nós estamos vendo aqui que, 7 anos mais tarde, ele ainda continuava com a mesma dúvida. Diz assim: vários espíritos deram, isto é verdade, teorias a esse respeito, mas nenhuma tem um caráter bastante autêntico para ser aceita como verdade definitiva. Não se podem, pois, considerá-las até nova ordem, senão como sistemas individuais. Só a concordância pode dar-lhes uma consagração, porque na concordância está o único e verdadeiro controle do ensino dos espíritos. E aqui então, um pouquinho adiante, ele vai dar algumas pinceladas a respeito do critério que ele adotava para validar algum princípio vindo do mundo espiritual como verdadeiro. Então ele vai falar sobre a concordância, o ensino universal dos espíritos, o recebimento da mesma informação em diversos lugares, médiuns diferentes, sujeitos a influências diferentes, etc., 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 passando ainda pelo crivo da razão, da lógica mais profunda, para só então validar algum princípio como verdadeiro dentro da doutrina espírita. Era assim que ele trabalhava. E provavelmente é por causa disso, como ele explicou aqui, não é nem provavelmente, ele explicou aqui, que não havia dado esse princípio como princípio validado,
exatamente porque havia hipóteses diferentes. É bem verdade, cá entre nós, que esta hipótese, aquela que eu mencionei antes, que dá a cada ser uma destinação, ela é mais ajustada, é mais conforme à ideia que nós fazemos de Deus, da justiça de Deus, na sua misericórdia, onde tudo tem uma finalidade. Parece-me, a princípio, como a mais ajustada à lógica e à razão. Mas eu quero apenas destacar esse fato. Kardec não deu isso como uma verdade, não deu isso como um princípio estabelecido. Por isso que nós não podemos ficar na leitura do Livro dos Espíritos. É preciso avançar. Para se estudar a doutrina espírita, é preciso avançar esse estudo através de toda a produção de Allan Kardec, e principalmente essas revistas, porque ele reviu algumas coisas que ele havia afirmado logo no início, ele às vezes mudou de ideia. Vou dar um exemplo. Possessão. Muitas vezes nós lemos já em O Livro dos Espíritos e acabamos ficando com essa informação como sendo definitiva. Não existe possessão, porque isso significaria a imersão do espírito no corpo, isso só é possível com a morte, etc, 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 etc. Pois bem, lá na frente, bem lá na frente, numa dessas revistas aqui, que eu não me recordo agora, ele voltou atrás nessa posição, corrigiu-se e disse assim: eu fui um tanto absoluto naquela posição, explica depois como é que se podia dar a possessão, que ela não se dá necessariamente para o mal, podendo até ocorrer para o bem, e volta a abordar o assunto no livro A Gênese, com bastante propriedade e com bastante clareza. Estou mencionando isso só para a gente perceber a importância de se estudar a doutrina espírita como um todo. A doutrina espírita, o espiritismo, é toda a obra produzida por Allan Kardec. E vejam por quê. Ele explicou aqui, ele tinha um critério. Ele não aceitava as informações que viessem de um único médium e de um único espírito, porque são opiniões individuais. E como curiosidade apenas, antes da gente passar adiante, cumpre lembrar que depois da morte de Kardec, tudo isso foi por água abaixo e ninguém mais, nunca mais se fez esse tipo de controle. Tudo que chegou, através de médiuns, quaisquer que eles sejam, por mais confiáveis que fossem, nós acabamos aceitando como hipóteses verdadeiras, conflitando frontalmente com o critério de Kardec. Existem informações dentro da doutrina espírita que às vezes passam despercebidas pela maioria. Como, por exemplo, Leon Denis. Leon Denis é um escritor do mais alto respeito, um escritor que eu admiro bastante, gosto. Leon Denis produziu uma obra muito importante, os seus livros são muito interessantes, mas nem ele escapou desses escorregões, dessas interpretações equivocadas, conflitando com a doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Eu vou dar a vocês dois exemplos, sem desmerecer a obra dele, recomendo inclusive a leitura dela, mas vejam bem como é importante. O espírita pode ler qualquer coisa, e deve ler tudo, deve estudar tudo, mas vejam como é importante conhecer Allan Kardec, como é importante conhecer a doutrina codificada por Allan Kardec, para a gente poder submeter ao crivo dessa análise, e separar o joio do trigo, quando necessário, saber identificar. Leon Denis, por exemplo, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, defende a teoria das almas gêmeas.
teoria refutada, como certamente todo mundo sabe, por Allan Kardec. Aliás, Emmanuel fez a mesma coisa no livro O Consolador. Quem tiver a curiosidade de ler, pode ler. Leon Denis também defende no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que o espírito deve fazer todo o seu progresso num único sexo. Coisa que também conflita com a doutrina espírita codificada por Allan Kardec. E existem outras coisinhas divergentes, de menos importância, outras afirmações que ele também faz. Agora vejam vocês a importância disso. Isso é o que eu chamo de fogo amigo. Fogo amigo. Leon Denis, Emmanuel, fogo amigo. Imagine o que está nas outras literaturas. Nas outras literaturas. Imaginem o que é que a gente vai encontrar, não é? Por isso que é importante que eu quis mencionar isso logo de início. Então ele fala sobre a lei do progresso. Quis Deus submeter os seres à lei do progresso, criando-os, fazendo-os partir da estaca zero. Então, em torno disso, falando sobre a lei do progresso, eu quero trazer para a nossa reflexão um conceito que está na lei do progresso, em O Livro dos Espíritos, capítulo 8º, da terceira parte do livro. Pergunta 780 e alguns acréscimos que estão ali. Letra A e letra B. Ele perguntou assim: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E notem que essa é uma questão da mais relevante importância. Porque, embora não seja uma regra absoluta, o progresso intelectual, ou o desenvolvimento da inteligência, geralmente caminha na frente, geralmente se dá primeiro. Não é uma regra absoluta. Há espíritos que às vezes conseguem desenvolver-se mais em moralidade e ainda ficar um pouco atrás em conhecimento, em inteligência. São os casos mais raros. Então, a questão básica disso se resume no seguinte: nós podemos colocar aqui uma linha vertical, significando a estaca zero, o ponto de partida do espírito humano. Uma linha horizontal destinada a simbolizar o progresso da inteligência. E uma outra linha horizontal destinada a simbolizar o progresso moral. O que é que os espíritos dizem? A pergunta foi: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? É a sua consequência, mas não o segue sempre de forma imediata, não o segue sempre imediatamente. Daí, frequentemente, haver uma defasagem, inteligência lá na frente e a moral mais atrasada. Daí ele fez uma outra interrogação, uma outra pergunta. De que maneira o desenvolvimento da inteligência pode levar ao desenvolvimento moral? Como? Dando a compreensão do bem e do mal. Porque, convenhamos, no seu início, o espírito é pouco mais que um animal, é zero. O Espiritismo estabelece: os espíritos são criados simples e ignorantes, ou seja, zero de conhecimento, nem bons, nem maus, tudo por realizar. Então, nessa fase inicial, por algum tempo, o discernimento que o espírito tem é quase zero, é muito nulo, é muito pequeno. Gradativamente é que ele vai conseguindo desenvolver a sua capacidade de compreender. Então, gradativamente, ele vai aprendendo a discernir. Com o avanço da inteligência, ele começa, e através da sua própria vivência,
a compreender melhor o que é o mal, o que é o bem, até porque começa a sentir em si mesmo. Então, o desenvolver da inteligência proporciona essa capacidade de discernimento, dá ao espírito a capacitação para a escolha, mas não para por aí. Eles dizem assim: dando a compreensão do bem e do mal, aumenta o seu livre-arbítrio e aumenta também a sua responsabilidade. Então, uma outra... Posso levantar aqui? Esqueci de te avisar, eu uso muito a luz. Uma outra representação visual interessante é a gente colocar a estaca zero aqui no plano horizontal e colocar esse funil aqui se abrindo cada vez mais para indicar o desenvolvimento da inteligência, paralelamente do conhecimento. E como a resposta informou, o livre-arbítrio. É claro, à medida que se desenvolve a inteligência, que o conhecimento se amplia, é óbvio que o livre-arbítrio cresce na mesma proporção, porque o maior entrave ao exercício do livre-arbítrio é a ignorância. Então, livre-arbítrio, mas também, ao mesmo tempo, responsabilidade. Isso é um conceito claramente apresentado dentro da doutrina espírita. Aliás, Jesus, o Cristo, também se serviu desse conceito. Responsabilidade associada a conhecimento, a capacidade de entendimento. Ele, por exemplo, censurou fariseus, censurou religiosos e disse a eles que eles assemelhavam-se a cegos guiando cegos. E quando eles reclamaram: você está dizendo que nós somos cegos? Ele disse: não, vocês não são cegos. Se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. Agora, como vocês dizem que enxergam, então o pecado permanece em vocês. Ou, por exemplo, quando ele diz assim: mais contas serão pedidas ao servo que sabia a vontade do seu amo. O servo que sabia a vontade do seu amo e não a cumpriu, mais castigado será. Muito será pedido a quem muito foi dado, embora esse conceito seja um pouco mais abrangente, de forma que essa informação espírita não difere em nada daquilo que o Cristo apresentou nesse campo. Só que há um outro aspecto ainda em torno disso. Quando os Espíritos disseram isso, o Kardec falou: mas então, como é que se explica que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? Porque se o desenvolvimento da inteligência vai clareando, o sujeito vai aprendendo a discernir melhor, etc, etc, e isso tende a desenvolver o lado moral, como é que frequentemente, nem sempre, os povos mais esclarecidos sejam os mais pervertidos? A resposta estava basicamente já na primeira linha, na primeira questão respondida. A inteligência, muitas vezes bastante desenvolvida, porém não iluminada pela moral que não acompanhou, frequentemente é utilizada de forma equivocada, levando a pessoa a sucessivas quedas, a sucessivos erros, gerando graves comprometimentos, que muitas vezes faz com que a pessoa se insira na roda das reencarnações e tenha uma relativa dificuldade para se libertar disso. Porém, preencher essa lacuna aqui, eliminar esta defasagem, é do nosso maior interesse. Nós podemos fazer uma comparação aqui. Esta linha de cima, que eu coloquei aqui para simbolizar o desenvolvimento da inteligência, nós podemos usá-la agora para simbolizar
a extensão dos nossos conhecimentos da doutrina espírita. Vamos colocar aqui, conhecimento que nós temos do Espiritismo. E a linha de baixo, nós podemos usar para simbolizar a intensidade com que nós colocamos em prática os princípios espíritas que nós já conhecemos. E frequentemente, não com todas as pessoas, evidentemente, vamos encontrar uma defasagem mais ou menos parecida. A intensidade com que nós praticamos aquilo que nós conhecemos, geralmente é muito menor do que o tanto de conhecimento que nós possuímos. Por que isso? Porque conhecimento, de modo imediato, também não significa conscientização. Conhecimento espírita, doutrina espírita, para usar o nosso caso aqui, já que nós estamos dentro do Espiritismo. Se fosse outra religião, poderíamos mencionar o conhecimento da outra religião, tanto faz. Vamos nos ater ao nosso problema. Conhecimento espírita ou doutrina espírita é informação. Não significa de modo imediato conscientização. Todos nós sabemos disso, evidentemente, porque conhecimento, se conhecimento fosse conscientização, nenhum médico fumaria, por exemplo. E nós temos muitos médicos que fumam. É só um exemplo. A conscientização é algo que surgirá quando nós conseguirmos aplicar a informação que nós já possuímos para a transformação. Aí nós atingiremos o estágio da conscientização. Nós estamos nesse caminho, nós já nos dispomos a estudar, estamos aprendendo, não temos nenhuma dúvida em afirmar que o conhecimento espírita é de uma eficácia muito grande no sentido de capacitar a pessoa para o discernimento do bem e do mal. Então o espírita é alguém que está bem informado. E como a informação tende a levar à transformação, como esse desenvolvimento tende a provocar mudança, nós estamos nesse caminho. Pior é quando a pessoa ainda não se dispõe a aprofundar o conhecimento. Pior é quando a pessoa ainda prefere permanecer na superfície do conhecimento, sem muita disposição para qualquer aprofundamento. É aquele sujeito que, quando se fala em estudar, em aprender alguma coisa, ele fala assim, não, porque quanto mais se sabe, mais se é responsável. Então eu prefiro não saber. Esses dias nós tivemos um exemplo lá, o marido de uma companheira nossa, que vinha frequentando estudos, ele se diz católico, mas ele vinha frequentando os estudos, vinha assistindo palestras, etc. E participando da campanha Alta de Souza. A partir de um determinado momento lá, ele teve essa deliberação, que eu acabei de falar aqui. Falou, não, vamos parar de estudar isso aqui, porque eu estou vendo que quanto mais a gente aprende aqui, mais a gente fica responsável. Então vamos deixar isso para lá, está tudo bem, vamos deixar do jeito que está. Nós aprendemos com a doutrina espírita uma coisa muito importante, entre outras, evidentemente. A evolução, o aperfeiçoamento do espírito, é uma fatalidade da criação divina. As leis divinas estabeleceram isto como um determinismo. Todos terão que evoluir, todos terão que atingir a perfeição, mais cedo ou mais tarde. Então, não adianta querer evitar, fugir aos desafios.
porque eles estarão à nossa espera mais adiante. É do nosso maior interesse tentar encurtar essa distância aqui, ou até neutralizar essa diferença, essa defasagem. O progresso completo, o desenvolvimento da inteligência e da moral na mesma medida, alcançando o seu limite máximo, é a meta do ser humano, é a chamada perfeição, é aquilo que Jesus chamou de reino dos céus, cuja característica básica é uma coisa que todo mundo quer: felicidade plena. A característica básica. Reino dos céus não é um lugar, todos nós sabemos disso. Reino dos céus é um estado de alma, um estado de consciência, um estado de espírito, ao qual se chega mediante o aperfeiçoamento, mediante o progresso que se realiza. Então é do nosso maior interesse encurtar essa distância e alcançar esta meta o quanto antes. Porque enquanto nós permanecemos em faixas inferiores de desenvolvimento, de progresso, nós somos frequentemente assediados pela dor e pelo sofrimento, que são características básicas desse nível de evolução em que nós nos encontramos. Então, se nós queremos mudar isso, se nós queremos melhorar isso, é do nosso maior interesse começar a enveredar por esse caminho. Tentar encurtar essa distância, fazer o máximo de esforço nessa direção. É por isso que as casas espíritas estimulam os seus frequentadores a estudar a doutrina espírita. Não que seja o único caminho, não que sem o espiritismo não se possa alcançar um estado futuro melhor, não. Mas é um dos mais eficazes que nós conhecemos. E nós estamos dentro do espiritismo, então aproveitemos aquilo que está à nossa disposição. É claro, alguém dirá, ora, mas o próprio Kardec perguntou isso aqui, acho que na questão 982, por ali, se é preciso ser espírita para encontrar do outro lado uma condição melhor, ser feliz, etc, etc. É óbvio que não. É óbvio que não. E nós sabemos perfeitamente que nós, ao desencarnarmos, podemos ter absoluta certeza disso. Quase todos nós. Não é bom generalizar nunca, né? Quase todos nós, ou a maioria de nós, vai encontrar, ao desencarnar, gente em melhores condições que a nossa, que nunca ouviu falar de espiritismo. Pode ter certeza disso. Então não adianta repousar nessa coisa, nesse ufanismo doutrinário que muitas vezes nos invade, porque não é exatamente isso, não. Tudo depende de como se coloca em prática isso. Ah, eu sabia muito de espiritismo. Pois é, pior para você. Aí, essa questão muito bem trabalhada nos mostra claramente. É preciso realmente encurtar essa distância. Existem alguns fatores que nos atrapalham. Existem alguns fatores, alguns obstáculos, que são talvez os muito significativos, que dificultam a nossa empreitada. Dificultam. Eu vou me referir a dois deles, que me parecem ser dos mais relevantes. Apenas dois. Um, é o fato de que é uma questão que está abordada no Livro dos Espíritos, pelo Espírito Santo Agostinho, naquela sua célebre abordagem sobre autoconhecimento. Eu não vou falar sobre isso, que não é o meu propósito. Só vou lembrar uma linha do que ele falou ali. Ele falou assim: o autoconhecimento é a chave para o melhoramento individual. Bom, sobre isso acredito que não haja nenhuma dúvida, porque é de fato, é uma coisa que ninguém discute. Se a pessoa não se conhece a si mesma, porque autoconhecimento, autoconhecer-se, é fazer uma radiografia completa de si próprio, mas uma radiografia honesta, isenta, que permita à pessoa identificar, localizar, catalogar, por assim dizer,
tudo o que ela tem em si mesma que é preciso corrigir ou melhorar. Então, quando ele fala assim, o autoconhecimento é a chave para o melhoramento individual, ele fala assim, mas vocês vão dizer assim, nós não temos a ilusão do amor próprio, que atenua as nossas faltas e as torna desculpáveis, porque nós somos especialistas, temos olho de lince para enxergar o defeito, quando é lá no outro. Como Jesus falou, ele advertiu disso já faz 2000 anos, nós não aprendemos direito ainda. Você vê um cisco, não é assim que ele falava? Um cisco lá, mas aquele travessão na frente do teu, aí não. Nós somos especialistas, então é o que Santo Agostinho fala. Eu sei que vocês vão argumentar isso. O avarento, lembram-se que lá ele dá 2 exemplos? O primeiro é o avarento. O que ele fala que o avarento fala? O avarento, para se justificar, diz o quê? Que ele é um sujeito econômico, previdente. 2 exemplos apenas. O orgulhoso, segundo exemplo. O orgulhoso jamais admitirá que ele é orgulhoso. Ele dirá que tudo é uma questão de dignidade pessoal. Aí ele fala assim, é verdade, mas vocês têm uma medida, vocês têm um mecanismo que não deixa vocês se enganarem de jeito nenhum. Imaginem cada uma das suas ações sendo praticada por outra pessoa e vejam se fica bem nela ou não. Se não ficar bem nela, pode ter certeza que em você também não fica, porque Deus não tem 2 medidas para a sua justiça. A tendência natural é a seguinte: se sou eu que faço, eu vejo de uma determinada maneira. Se é o Abilin que faz, aí já tem uma outra conotação. Já vejo de forma completamente diferente. Porque para mim eu vou sempre encontrar uma justificativa. Eu vou sempre atenuar. Eu vou sempre encontrar um meio de mascarar, de atenuar, de desculpar, de justificar. Essa é uma das grandes problemáticas, esse é um dos grandes obstáculos, um dos grandes dificultadores que nós, na maioria, não todos, enfrentamos. Vou citar só mais um. É aquilo que eu vou até usar uma expressão utilizada pelo Emmanuel, num dos seus livros, porque eu acho que ela é válida. Se não me engano, está lá no Pão Nosso. Há um momento em que ele diz uma coisa assim: sobre as vossas pálidas iniciativas do presente, pesam séculos e séculos de acomodação. Analisando essa afirmativa dele assim com calma, vamos encontrar 2 coisas. Primeiro, o que ele está chamando de pálidas iniciativas? Bora, imaginemos assim. Eu, pelo menos, imagino assim. Ele se coloca na condição de um observador espiritual, olhando aqui para nós e vendo o modo como nós nos esforçamos para nos melhorarmos, para nos tornarmos pessoas melhores, para realizar aquela chamada reforma interior tão decantada. Ele vê os esforços que nós fazemos, e ele está chamando a isto de pálidas iniciativas. Não gostei muito disso, Abilin, sinceramente não me agradou. Porque provavelmente
na opinião dele, a gente podia fazer melhor, podia fazer mais. Não generalizando, evidentemente, de uma forma geral. Mas esse é um ponto. Sobre as pálidas iniciativas atuais, pesam séculos e séculos de acomodação. Ele está simplesmente se referindo ao fato de que nós somos espíritos repetindo experiências secularmente, talvez centenas ou milhares de vezes, cultivando vícios, sedimentando hábitos que foram se enraizando cada vez mais profundamente. E agora é natural que ao reencarnar, cada um de nós traga consigo essas influências que afloram agora de uma forma praticamente espontânea, nos convidando para determinados tipos de comportamento aos quais nós nos acostumamos séculos e séculos. Então, essa é uma tendência natural. Existe já uma força atuando nesse sentido, que nós temos que neutralizar. Olha, eu vou fazer uma ilustração aqui, só para encerrar. Assim, cada vez que eu pesquiso isso aqui, eu encontro uma coisa diferente. O chamado princípio da inércia, que eu gosto muito de falar isso daqui, ou é a primeira lei de Newton também, tanto faz. Que ele fala assim: todo corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja obrigado a mudar seu estado por forças impressas nele. Forças impressas nele, forças aplicadas sobre ele. Então a tendência do corpo é permanecer em estado de repouso ou no movimento retilíneo que ele vinha tendo, se nenhuma força for aplicada sobre ele. Esse é o chamado princípio inercial. E mais adiante aqui ele fala assim, ó, essa parte aqui eu comecei a me preocupar um pouco. Ele fala assim: quanto maior a massa de um corpo, maior a sua inércia. Isto é, maior a sua tendência de permanecer em repouso, mas também em movimento retilíneo e uniforme, as duas coisas. Então quanto maior a massa de um corpo, maior a sua inércia. Isso preocupa um pouco, né? Resumindo a regra é assim: um corpo em repouso tende, pela inércia, a permanecer em repouso. Um corpo em movimento tende, por sua inércia, a manter constante a sua velocidade. Ele dá um exemplo de um foguete no espaço, onde ele não sofre a lei da gravidade, a ação da gravidade, não é? Desligam-se os propulsores e ele continua aquele movimento dele apenas por inércia, não é? Nós podemos nos assemelhar a isso aqui. Trazemos conosco tendências cultivadas com muita insistência no passado, até agora. Agora, nós conhecemos princípios novos, simpatizamos com esses princípios, desejamos fazer deles um padrão comportamental, porque achamos que são bons, mas encontramos sérias dificuldades para fazer isso. Uma delas é esse arrastamento de forças que ainda nos chamam para outro lado, porque são repetições infinitamente cultivadas. Então nós agora, ao renascermos aqui e tomarmos contato com esses princípios novos, temos que criar essa força nova que está sendo falada aqui, para agir sobre esse corpo inerte. Não nos deixarmos ainda uma vez conduzir de novo, ficou bom, né? Na mesma direção, no mesmo sentido, repetindo experiências infelizes.
é preciso que esse corpo não se submeta apenas à inércia, seguir o trajeto que vinha seguindo. É preciso criar uma força nova, que, como foi dito aqui na lei de Newton, o faça mudar esse roteiro, corrigir esse roteiro, não permitindo que apenas aquela força inercial prossiga agindo sobre nós, mas que uma nova força, essa motivação, esse desejo de alcançar um estado pleno de felicidade, sobre o qual estamos informados, que nos aguarda nesse futuro de felicidade, colocar a maior intensidade possível na realização dessa aproximação, buscá-lo com a maior insistência possível, fazer com que o bem, a prática do bem, se transforme na nossa vida numa prática de rotina, numa prática costumeira, numa prática que se transforme num hábito. Como Kardec colocou, para a gente fechar o raciocínio de hoje, na questão 894 do Livro dos Espíritos. Ele falou assim, olha, existem pessoas que fazem o bem por um impulso espontâneo, sem que tenham que lutar contra nenhum sentimento contrário, enquanto que outras pessoas, para poder fazer o bem, precisam vencer uma resistência, vencer um sentimento contrário, que é, por enquanto, provavelmente o caso da maioria de nós. Nós precisamos realmente vencer essa força inercial que age sobre nós. Aí ele pergunta assim, aquelas pessoas que não precisam lutar, têm o mesmo mérito na prática do bem, dessas que precisam lutar e vencer-se a si mesmas para poder fazer o bem? Aí a resposta é simples. Aquelas que não precisam lutar, é porque já lutaram antes e já venceram. O progresso nelas já está realizado. A prática do bem tornou-se para elas um hábito. Então a nossa luta tem que ser nessa direção. Vencer resistências, provavelmente todos nós, se não todos, a maioria, vamos ter que vencer. Resistências, forças que atuam em sentido contrário, que nos convidam, que nos chamam para outro lado. Vencê-las, lutar contra elas, obstinadamente, repetidamente, insistentemente, e vencê-las, derrotá-las, de tanta perseverança, até que também nós nos enquadremos naquela categoria de indivíduos, para as quais a prática do bem se tornou um hábito. Muito obrigado a todos pela atenção, boa noite.